Meu nome é Mariana e sou uma das participantes do CETA 2021. E o meu relato de experiência, o tema do meu relato de experiência é Educação Ambiental em Espaços Não Formais, Prática de Professores de Ciência. Meu nome é Mariana Silva da Cunha, sou do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM. Sou graduanda de licenciatura em Ciências Biológicas no IFAM mesmo, no IFAM Centro. Os nossos objetivos: caracterizar as atividades realizadas pelo professor de educação básica em espaços fora da escola. Nossos objetivos específicos são descrever os elementos que norteiam o planejamento pedagógico dos professores que levam seus alunos para a visitação dos espaços, investigar quais os principais conteúdos trabalhados pelos professores que levam esses alunos para a visitação, analisar os relatos dos professores acerca dessas atividades realizadas nesses espaços, buscando elementos que denotem a atividade relacionada à educação ambiental. Se nesses relatos se referem à educação ambiental, né, para trabalhar. Nossa metodologia pautou-se na abordagem qualitativa. Como instrumento para a construção de dados, utilizamos a pesquisa documental, a fim de analisar os documentos legais referentes à inserção contexto da educação ambiental no ensino da educação básica, né? Como buscamos a BNCC, a CEMED Manaus, SEDUC e os PCMs. Mas, diante da impossibilidade de contactarmos as escolas, buscou-se os professores a partir da indicação de nossos pares, obedecendo os seguintes critérios: que esses professores estejam atuantes na educação básica, queiram levar seus alunos a algum espaço não formal do último ano, considerando a data do envio do convite, algum espaço não formal, né? Busa, Bosque da Ciência, Parque do Mindu, praças, etc. E uma construção de um questionário com perguntas abertas e fechadas, os quais seriam enviadas para os professores via e-mail. A estratégia foi que, antes, o projeto consistia em produzir uma cartilha a respeito das trilhas e conteúdos que poderiam ser abordados, né? Seria construído trilhas no IFAM Campus Manaus Zona Leste, né? E a gente poderia fazer uma cartilha a respeito dessas trilhas, contendo o conteúdo. Ó, nessa trilha vão ser trabalhado tal conteúdo. E a gente poderia mostrar, apresentar essas cartilhas para os professores, mas os professores ali do entorno da área da permacultura do IFAM Zona Leste, onde poderia ser uma realização de uma possível visita, e aí a gente ia trabalhar no planejamento desses professores. Mas essas trilhas dependiam de PIBEX de uma aluna do curso superior de agroecologia, mas devido às questões internas, esse projeto não foi aprovado. A construção das trilhas continuou, mas a passos lentos, e ainda mais. Em março de 2020, a Covid-19 chega ao nosso país, tornando mais dificultoso, houve distanciamento social, então a pesquisa em relação a isso, né, que desse projeto inicial, parou. Sendo assim, houve uma reunião entre o orientador e orientando para mudanças a respeito do projeto inicial. Uma das alterações foi o título da pesquisa, né, que passou a ser Educação Ambiental em Espaços Não Formais, Prática de Professores de Ciência, que é o nosso tema atual. O enfoque não foi mais as trilhas interpretativas do IFAM Zona Leste, e sim em espaços não formais para uma maior abrangência. A gente conseguiu 8 professores, né? Então, entrevistamos 8 professores atuantes no ensino fundamental, no ensino médio e somente lecionando no ensino superior. As perguntas a respeito do questionário foi: quais foram os espaços não formais que os professores levaram aos seus alunos? Os professores mencionaram o Bosque da Ciência, o Musa, o Parque do Mindu, e os outros também relataram terem levado seus alunos às praças próximas à escola, ao teatro, Palácio da Justiça e a Casa do Eduardo Ribeiro. Em relação à resposta do questionário sobre o planejamento das atividades realizadas nesses espaços, né, nesses espaços não formais, os professores relataram associar conteúdos ministrados em sala de aula, diversificar a metodologia, elaboração de relatórios sobre biodiversidade, e apenas para conhecer lugares visitados, né? Apenas para visitação. Houve nesses relatos uma preocupação em diversificar a metodologia, que é um ponto bastante interessante, assim como promover a iniciação científica, que isso também é importante estar nos documentos legais referentes à educação básica. Quanto aos conteúdos abordados nessas visitas, né? Quais seriam os conteúdos que eles abordaram nas visitas aos espaços não formais? Os participantes relataram temas variados, como planta,
artrópode, fungos, ecossistema, diversidade na fauna e da flora, composição da floresta amazônica, interação humana com o meio ambiente, saúde ambiental, preservação ambiental e animal. Essas temáticas trabalhadas contemplam as unidades temáticas previstas na BNCC, especialmente daquela relacionada à unidade, vida e evolução. Então, esses temas estão de acordo com a BNCC. Ademais, os professores relatou sobre a biodiversidade e preservação ambiental, relacionando assim a importância de se preservar, né? Conscientização, que é um dos pontos também da educação ambiental. Quando indagados sobre os elementos que levam em consideração ao planejar essas atividades nos espaços não formais, os professores trouxeram concepção variadas, relacionada à questão de logística, tipo transporte, quem poderia ajudar, né, tutorial os alunos, e outros relataram conteúdos trabalhados e diferentes habilidades e competências. Em relação às possíveis atividades de educação ambiental realizadas nesses espaços, não demonstraram de formas claras ações planejadas. Em relação às possíveis atividades de educação ambiental realizadas nesses espaços, não demonstraram de forma clara as ações planejadas para a educação ambiental, vale ressaltar que não houve uma entrevista direta do entrevistado com o entrevistador, então isso não pôde indagá-los ainda mais a respeito dessa educação, dessa realização dessas atividades. Então, por isso que não houve de uma forma clara, né, como eles planejavam. Mas eles fizeram, ainda que faça referência a temas importantes nesse contexto, bem como alguns princípios da educação ambiental, como sensibilização e conservação dos espaços. Contudo, houve um relato do docente, que traz referências às práticas de educação ambiental, que ele problematiza, há uma problematização do contexto, utilizando questões norteadoras e evidenciando o problema, razões e possíveis soluções, que é um dos passos da educação ambiental, né, que diz que deve se contextualizar, deve se problematizar para que o aluno possa pensar numa possível solução a respeito daquele problema, né? Que esse docente nos relatou que ele faz isso, que ele fez isso em uma de suas visitações. As atividades foram desenvolvidas, seja na sala de aula ou em outros espaços, né? Quais foram as atividades que eles fazem, né, a respeito da educação ambiental? Relataram realização de músicas, documentários, filmes e aulas de campo, aulas positivas sobre a temática, minicursos, debates e trabalhos. Lembramos que, conforme preconiza a PCN, que é um dos, apesar de não estar sendo vigente, ainda é um documento, né, de referência, ele orientava que a educação ambiental deveria ser um tema transversal no currículo da educação básica, devendo ser abordado de forma interdisciplinar e contextualizada, não se limitando a disciplinas de ciência ou temas como ecologia, por exemplo. Então, a gente percebe nesse relato desses professores que é somente em um dia, em uma vez no ano, ou vamos falar sobre educação ambiental na temática de ecologia. Vamos falar sobre educação ambiental somente professor de ciência, e não uma forma interdisciplinar, né, fazer com que todas as ciências possam se unir para falar sobre esse tema. Considerações finais. Nessa pesquisa, buscamos avaliar essas relações estabelecidas por professor de educação básica entre o planejamento pedagógico e a atividade de educação ambiental em espaços naturais fora da escola. Considera que essas atividades pedagógicas realizadas nesses espaços podem contribuir na sensibilização, que é um dos princípios da educação ambiental, e na compreensão das relações estabelecidas entre o ser humano, enquanto manipulador dos recursos naturais, e o ambiente, bem como as consequências derivadas dessa relação, né? Foi contestado o tema ambiental ainda tratado de forma disciplinar, associado a conteúdos próprios de ciência da natureza, como ecossistema, diversidade da fauna e da flora. Acreditamos que, ao ser tratada dessa maneira, a construção da consciência ambiental fica comprometida, pois não estabelece conexão entre problemas ambientais e o contexto que aquele aluno está sendo inserido, né? Contexto cultural e social. Esperamos que essa pesquisa possa suscitar novas discussões e aprofundamentos que possam colaborar na construção da consciência ambiental, de modo a minimizar os impactos dos temas observados, além de oportunizar a reflexão de professor e atores da escola sobre o planejamento de atividades que incluam a questão ambiental. E é isso.